vamos falar um pouquinho do Google Ads. O que que seria o Google Ads? O Google Ads é uma plataforma do Google onde a gente faz anúncios. Ponto. É isso. Quando você pergunta, quando você busca no Google alguma coisa, faz alguma pesquisa lá, e vem listado ali aquilo que você procurou, aquelas pessoas que apareceram, elas estão trabalhando com o Google Ads. E hoje a live é justamente do lado do servidor, né? Do lado da pessoa que está contratando o Google Ads. Então, por exemplo, eu fiz uma pesquisa ali, casinha de cachorro, e aí apareceu aqui diversas casinhas de cachorro. E algumas apareceu aqui, ó, anúncio. Tá vendo? Ó, tem essa aqui, que apareceu várias casinhas aqui. Apareceu esse site aqui, apareceu esse site aqui, todos com anúncio na frente. Então, como eu estou no Google e apareceu esse anúncio na frente, essas empresas aqui atuaram dentro do Google Ads. Tá? Isso aqui é legal até para quando você é consumidor, né? Quando tem um anúncio na frente, você sabe que é um anúncio. É óbvio, tá escrito ali, mas tem gente que não sabe disso. E a pessoa que vai fazer o anúncio, né? Ela tem uma telinha de controle, basicamente como essa. Então, ela vai controlar ali as impressões, que é a quantidade de pessoas que viu o anúncio, os cliques, né? Quantas pessoas de fato ali vieram aqui e clicaram no anúncio ou ligaram, enfim, depende da sua estratégia. Conversão, então você vai definir alguma conversão lá dentro e os leads que porventura concluíram essa conversão vai aparecer ali. E para fazer toda essa engenharia aqui, você teve um custo. Então, a maioria das pessoas trabalham analisando a performance do Google Ads dentro do Google Ads. Não tem nada de errado com isso, só que assim, não é o melhor cenário, né? A gente vai ficar preso a diversas informações. A gente construiu essa live de hoje, é um pedaço, né, de uma solução que a gente tem, que analisa o Google Ads. Tá? Hoje a gente vai falar da projeção de custos, mas a gente consegue fazer toda essa análise dentro do Power BI. A análise do Google Ads dentro do Power BI. Então, beleza, o Google Ads é a plataforma onde as pessoas vão fazer ali, as pessoas / empresas vão fazer os seus anúncios para que os clientes os encontrem quando pesquisado. E funil de venda? Funil de venda tão famoso, né, tão falado aí. Funil de vendas nada mais é do que um processo, tá, com etapas definidas e claras, onde você vai avançando com o seu potencial cliente, que a gente vai chamar aqui de lead. Tá? Lead. Então, por exemplo, nesse caso aqui, esse funil, ele tem 5 etapas. Então, por exemplo, essa parte vermelha, a empresa vai fazer um anúncio, impactou algumas pessoas. Dessas pessoas, algumas visitaram o site. Lá dentro do site, algumas preencheram o cadastro. Quando esse cadastro chegou para a sua empresa e o seu comercial foi trabalhar esses clientes, alguns viraram oportunidade. E dessas oportunidades, esses negócios, possíveis negócios, alguns viraram cliente. Tá? Então, isso aqui é um funil de venda de 5 etapas. Poderia ter diversas etapas aqui, pode ter mais, pode ter menos. Mas você deve, na sua empresa aí, ver qual é a melhor estratégia do seu funil. O funil de venda pode ser por produto, tá? Aqui na Bender, por exemplo, a gente tem treinamento, a gente tem consultoria. E ainda tem assessoria, né? Esses produtos digitais que a gente vende. Então, para cada um deles, a gente tem um funil diferente. E isso é legal porque o público é diferente, né? A pessoa que compra um treinamento em Company, Power BI, é um público. A pessoa que compra um treinamento pessoa física é outro. Tem outros canais, tem outra forma de se comunicar com a gente. Então, a gente achou melhor dividir o funil por produto. Tem empresa que divide o funil por marca, você pode dividir o funil por vendedor, por região, enfim, o funil de venda você pode fazer do jeito que você quiser, contanto que você faça, né? Você tem que fazer. Se você não faz, já é uma oportunidade aí para vocês melhorarem. Nosso funil, basicamente, a gente vai ter uma estrutura, que é aquela da esquerda ali, tráfego, visitante, lead, oportunidade, cliente. E com o passar do tempo, a gente vai fazer o marketing, vai fazer, né? A nossa empresa está viva, está acontecendo os processos, e as pessoas vão transitando, né, por entre essas etapas aqui. Então, aqui nesse caso, a gente fez um anúncio, tá? Impactou 10 mil pessoas. Dessas 10 mil pessoas que viram o anúncio, pode ser no Facebook, no Google, nesse caso aqui é mais abstrato, para a gente entender o conceito de funil. Desses 10 mil pessoas foram para o site. Desses 1.000 que entraram no meu site, 100 se cadastraram lá no formulário que eu tinha. Isso aqui é fictício, tá? Desses 100 cadastros que esses leads fizeram, 10 viraram oportunidade de negócio. Meu time comercial pegou o telefone, ligou, né, agendou reunião, enfim, evoluiu. E 2,
e 2 desses 10 potenciais clientes, de fato, viraram clientes. Tá? Então aqui a gente tem uma estrutura definida, é o funil de vendas, e agora a gente tem aqui alguns dados que estão transitando por esse funil de vendas. Tá? Uma vez que a gente tem esses dados, aí que a mágica começa. A gente pode aqui, ó, vamos começar a ter algumas métricas aqui. Pode ver a taxa de conversão. Tá? O que é a taxa de conversão? É o total de pessoas que passou para a próxima etapa dividido por quantas pessoas tinham. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma conversão de 10%, quer dizer, 10% do pessoal do tráfego vai para a visita, 10% da visita vai para o lead, 10% para a oportunidade e 20% virou cliente. Isso aqui é dinâmico, tá? Conforme a gente vai tendo as campanhas, vamos ligando, vamos fazendo as ações que a gente tem que fazer, isso aqui vai se modificando. É um equilíbrio dinâmico. Então, cada etapa dessa, né? A diferença de uma etapa para outra vai ter uma taxa envolvida e a gente vai ter uma taxa de conversão global, tá? Uma taxa de conversão total, que no caso vai ser o total de clientes que a gente teve, né? Aqui no caso 2, pela quantidade de tráfego que a gente enviou, né? Que viram nossos anúncios. Então, a gente tem aqui uma taxa de conversão de 0,2%, 0,02%. Tá? Então, de cada 10 mil pessoas, cada 5 mil pessoas que veem meu anúncio, uma vira meu cliente. Beleza? Então, se eu quero ter 10 clientes, eu tenho que multiplicar esse valor aqui, né, esse 10 mil por 5. Então, eu teria que impactar 50 mil pessoas para que aqui eu tivesse 5 clientes. Então, vai ser mais ou menos com base nessas regras de 3 que a gente vai atuar. É claro que essa regra de 3 ela não é uma constante universal, não é fixa, né? Isso aqui é um equilíbrio dinâmico. Qualquer coisa que você faça no anúncio, no site, vai interferir e impactar aqui essas taxas, né? Por exemplo, se você melhora o seu anúncio, em vez de passar só 1.000, vai passar 1.500. E aqui, por exemplo, em vez de 10, vai ser 15%. Então, você aumentando essa taxa aqui, você, consequentemente, vai aumentar essa aqui. Então, se você melhorar o seu site, vai melhorar isso aqui. Se deixar o formulário mais amigável, vai melhorar isso aqui. Se treinar o seu time comercial, vai melhorar isso aqui. Então, são diversas ações que você vai fazer para chegar nessa taxa de conversão. Tá? A taxa de conversão, então, total de clientes, pessoas que finalizaram, sobre o total de pessoas que eu tive acesso, que eu tive contato na primeira fase do funil. A gente tem essa taxa de conversão aqui, 0,02. Uma outra métrica que a gente vai medir é com relação ao custo, porque a taxa de conversão ela vai medir um pouquinho da qualidade do nosso funil. Né? Quanto maior a taxa de conversão, melhor é o meu funil no quesito qualidade. Tá? E aqui a gente tem uma métrica financeira. Então imagina que para fazer esse funil aqui, para impactar 10 mil pessoas e ter 2 clientes, eu necessariamente precisei investir R$100. Então eu dei R$100 para o Google mostrou para 100 pessoas, para 10 mil pessoas, perdão, e chegou lá com 2 clientes. Então aqui eu tenho um custo total de 100, foi o que eu gastei. A gente vai ter um custo por impressão de 1 centavo, quer dizer, eu dividindo aqui esses R$100 que eu investi por 10 mil, eu tenho 1 centavo. Essas métricas que eu estou mostrando aqui, eu vou mostrar elas daqui a pouco no Power BI. Por isso que eu estou aqui mostrando a formação delas, tá? Então aqui eu tenho R$100 dividido por 10 mil leads, né? 10 mil, não são leads ainda, né? Mas 10 mil pessoas que viram meus anúncios, eu tenho 1 centavo. Então é como se cada visualização do meu anúncio custasse para mim 1 centavo. Isso aqui vai ser importante. E a gente tem o custo de aquisição, que seria o quanto a gente gastou, R$100 dividido por quantos clientes a gente teve. Então nesse caso aqui deu 50. Quer dizer, esse meu funil custa R$50. O meu CAC é de R$50. Para eu conseguir adquirir um cliente, eu gasto 50. Então, né, se você quer pensar aí, você precisar de 10 clientes, você precisa de R$500 aqui em cima do seu funil. Tá? Esse valor aqui é legal porque é uma referência que a gente vai ter para balizar o nosso negócio. E é importante porque, imagina, se você vende uma camisa que custa R$60 e o custo do marketing já está saindo a 50, tá fora. Você está fazendo algo errado aqui, você tem que rever todo o seu processo. Porque você vai vender um produto a 60 e ele já está saindo daqui para você a 50, o custo dele, então tá errado. Agora, se o seu produto é de R$1.000, não tem problema você, né, investir aqui R$50 por cliente, ainda sobra aí 950 para você ter de margem. Beleza? Então, dito isso tudo, existem 3 formas da gente melhorar o nosso funil. Uma delas eu não vou tratar aqui agora.
mas sobrou duas, né? A primeira forma para a gente melhorar, para a gente aumentar o número de clientes aqui embaixo, imagina que eu tenho aqui 10 mil, para 1.000, para 100, para 10, para 2, né? Esses dois funis, o marrom e o laranjinha. Imagina que eu quero 4 clientes, tá? O que eu posso fazer? Uma das coisas que eu posso fazer é pegar esse orçamento aqui, em vez de 100 reais, como com 100 eu tenho 2, vamos botar aqui mais ou menos, com 200 eu vou ter 4. Então eu posso aumentar o investimento do meu tráfego e isso vai dobrar meus clientes. Beleza. Isso é o que a maioria das pessoas fazem, tá? Na maioria das vezes dá certo, mas a gente vai começar a gastar mais, a gente vai precisar ter mais dinheiro para poder ter mais clientes. E isso vai virando uma bola de neve. A outra forma para a gente melhorar o nosso funil é a gente trabalhar com as taxas de conversão, tá, internas. A gente tem uma taxa de conversão global, né, que é o 2 dividido por 10 mil. Mas se a gente começar a destrinchar essa taxa, imagina aqui, do tráfego. Então 10 mil pessoas foram impactadas pelo meu anúncio e somente 1.000 entraram no meu site. Cara, então tem algum problema no seu anúncio. Então melhora o anúncio. Quando você melhorar o seu anúncio, isso aqui de 1.000 vai, por exemplo, para 5.000. E aí aqui, em vez de 10, você vai ter 50%. Continuando tudo igual, agora, essa taxa aqui é de 10%, só que agora você tem 5.000. Então aqui você vai ter 500. Então 10% de 500, você vai ter 50. 40% de 50, você vai ter 40, 80, vai ter 4. É isso mesmo? Vê aí. Ou então você poderia, ó, vou dar um Ctrl Z aqui. Se eu mexer só nessa taxa aqui, imagina que eu vou treinar minha equipe comercial. Se em vez de 20%, aqui é 20 na verdade. Se em vez de 20%, né, a minha taxa de conversão for 20, se minha taxa for 40%, eu já consigo botar aqui 4 clientes. Então, a gente conseguir trabalhar as nossas taxas internas é uma maneira eficiente e inteligente de a gente conseguir melhorar a gestão do nosso negócio. A gente vai conseguir aumentar o número de clientes sem precisar necessariamente aumentar o aporte financeiro. É claro que a gente vai fazer isso dosado, né? A gente vai começar a aumentar a taxa, rodar teste, aí aumenta o orçamento, aumenta a taxa. Então, isso vai acontecendo concomitantemente. Mas você não precisa necessariamente só aumentar dinheiro para poder aumentar o número de clientes. Então, dito isso aqui, né? Fizemos um overview aqui de funil de vendas. E agora eu vou mostrar de fato isso aqui dentro do Power BI, tá? Vamos lá, estou mudando de tela aqui. Agora a gente está dentro do Power BI. Essa aqui é uma solução que a gente tem para analisar o Google Analytics. Então a gente tem diversas abas aqui, tá? Diversas análises diferentes. A gente analisa aqui palavra-chave, a gente vê o percentual, qual que mais aparece, qual que mais aparece na parte superior, inferior. Tem palavra para usar em blog, tem, né, diversas coisas. E aqui em funil, a gente tem o funil da empresa, né? Então, nesse caso aqui, a gente tem menos etapas. Aqui é fictício, tá? Esse valor é alterado. Então aqui a gente tem 15 mil impressões de anúncio, levando para 808 cliques, levando para 726 conversões. Tá? Então a gente tem essa primeira taxa aqui de 6%, essa segunda taxa aqui de 90%, e a conversão, no caso, seria, por exemplo, um formulário preenchido, um telefonema feito. Isso aqui essa conversão não é venda. Tá? Se você se tiver um produto 100% digital, você consegue fazer esse funil inteiramente aqui. Mas se uma parte do seu processo, a venda, for fora do digital, a gente não vai conseguir ter isso. A gente vai analisar o CRM, pela taxa do CRM, a gente correlaciona e traz para cá. E a taxa que a gente tem aqui de 5%. Então, desse pessoal aqui, 5% a gente fecha, fechamos aí 37 clientes. Beleza, esse aqui já é o funil que já existe, essas taxas já existem, 6,90. Então agora a gente vai partir para a projeção. Tá? Então essa aqui ó, é a tela da projeção. Tá? E a gente vai ter aqui algumas alavancas para a gente trabalhar as nossas metas. Então, vou do final, né? Vou de trás para frente. Primeiro a gente vai definir quantos clientes a gente quer. Tá? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui que eu quero 5 clientes. Ele já vai trazer aqui para mim. E com base nas taxas que eu coloquei aqui, vou botar todo mundo 5 para a gente ver. Então aqui, ó,
A minha meta é ter 5 clientes, no final, né, do meu funil. Quero lá embaixo 5 clientes. Imagina que isso aqui seja por mês. Isso aqui não é temporal. A gente pode pensar no tempo que a gente quiser. Imagina que eu quero 5 clientes por mês. E a minha taxa, né, de lead para venda é de 5%. A minha taxa do clique para o lead é de 5%. E da impressão para o clique também é 5%. Se eu tiver um funil dessa forma, né, eu preciso de 40 mil impressões mensais para poder ter 5 clientes. A base para a gente chegar nesse valor foi o custo por impressão, que tudo aqui é simulado, menos o custo por impressão. Tá? Esse valor aqui a gente está trazendo de fato do seu funil, da realidade. Então, nesse funil aqui, imagina que isso aqui é a sua empresa. O seu funil, o seu custo por impressão está saindo 6 centavos. Então, a gente traz essa verdade para cá, porque isso é a métrica do seu negócio, e a gente vai variar aqui os indicadores. Vamos primeiro deixar do jeito que está o seu funil. Então, eu vou vir aqui no funil, ó, 6%, 95%. Então, vem aqui 6%, 0,06%. Aqui está 90%, 0,9%. E aqui está 5%, tá certo. Então, imagina, aquele funil, né, o funil original, eu tenho uma taxa aí de 6% das pessoas que veem o anúncio vão para o site, clicam, na verdade. Dos que clicam, 90% vão e viram lead. Dos que viram lead, 5% viram cliente. A gente tem esse funil aqui básico. Tá? E aí a gente consegue ir brincando. Aqui eu tenho algumas informações relevantes. Tá? Então o custo por impressão é de 6 centavos. Trouxe aquilo lá de fora para ficar fácil de visualizar. O custo estimado dessa brincadeira aqui é de R$ 177. Então imagina que você quer 5 clientes por mês. Né? Imagina que isso aqui é mensal. Então você vai ter que desembolsar aqui R$ 177 mensais dentro da plataforma. É claro que isso aqui não é uma regra, né? Como eu disse no começo, é tudo um equilíbrio dinâmico. Mas se a gente partir do princípio que a sua empresa vai se comportar da forma como ela se comportava ou melhor, então você vai gastar vai ter esse custo ou menos. Né? O custo de aquisição aqui está saindo R$ 35 por cliente e você precisa ter 370 impressões para poder ter uma venda. Cada 370 pessoas que veem seu anúncio é uma venda lá acontecendo para você, em média, tá? E aí você pode ir brincando aqui com as taxas. Imagina que eu quero agora 30 clientes por mês. Tá? Eu quero 30 clientes, eu preciso aqui encontrar 11 mil pessoas. Só que o meu custo ficou R$ 1.000, 1.065. Imagine a situação, eu quero 30 clientes, mas o meu custo, né, o meu investimento mensal é de R$ 800. Como que eu faço isso? Então agora a gente vai brincando aqui. Por exemplo, esse 90% aqui está uma taxa alta, né? Você não vai conseguir, não é que você não vai conseguir, mas já está alto. Então não vale a pena você aumentar mais, projetar essa taxa para cima. Então eu vou até voltar um pouco, tá? A gente pode até perder performance aqui, vou deixar em 80, 81, não tem problema. E vou melhorar um pouquinho a taxa de venda, por exemplo, em vez de 5% aqui, eu vou melhorar e vou botar 7%. Tá? Vou fazer um treinamento com o pessoal, enfim. Ó, já precisei de menos leads aqui. O meu custo estimado, mesmo diminuindo o percentual de pessoas que viram leads, né, eu diminui de 90 para 81, só que como eu aumentei a taxa de conversão, como os meus vendedores estão mais eficientes, eu posso perder essa eficiência do processo aqui. Só que ainda está alto, né? Eu tenho um budget ali de 800, tem 45,68 ainda. Então se eu melhorar aqui 7%, ó, perfeito. Então eu vou correr atrás de conseguir 7% de taxa, né, dessa primeira taxa, 81 até 81 aqui e 7%. Então, partindo do princípio que eu quero 30 clientes mensais, né, no período que você quiser aqui, se for semanal, isso aqui vale para semana, vale para o que você estiver vendo. E quero ter ele o máximo de 800, aqui você consegue controlando. E aí você sabe que, por exemplo, aqui a gente tem um acompanhamento mensal, tá? Mês a mês, quanto foi a performance de cada uma dessas taxas aqui. Então você vai acompanhando para verificar, né, se as ações que você está tomando estão de fato ali melhorando a performance do seu negócio. Por exemplo, aqui, impressão. Então, o anúncio está aparecendo para as pessoas.
Hoje está em 6%. Para aumentar para 7%, então eu tenho que melhorar a qualidade do meu anúncio. Como a gente está falando do Google, eu tenho que melhorar as palavras-chave, eu tenho que começar a estudar as palavras-chave. Então, por exemplo, aqui nessa nossa solução, poderia vir aqui em palavra-chave, tá? E ver quais são as palavras-chave que mais convertem, quais são as palavras-chave que mais ficam aqui na primeira posição. Aqui a gente tem um mapa também das palavras que mais saem. Então, você melhorar a performance das palavras-chave da sua estratégia do marketing, você vai melhorar essa taxa aqui. E você vai acompanhando aqui até conseguir manter aí os 7% de projeção. Pô, encontrou 7%, beleza. Então já estou levando 7% da audiência daqui, da impressão, para o clique. Perfeito. As pessoas que clicaram, qual o percentual que estão virando leads? Hoje está em 90% e eu tenho uma gordura para queimar aqui. Eu posso perder 9%. Né? Eu botei esse cenário para a gente não ser otimista demais. Então, perfeito. Eu estou com 90%, posso chegar até 81%. Então, se eu ficar trabalhando com 90%, meu custo é 650. Se cair para 80%, faz sentido, né? Se eu perder performance, eu tenho que botar mais dinheiro. Se eu aumento a performance, eu posso me dar o luxo ali de botar menos dinheiro. Tá? E a minha taxa aqui está em 5%. E aí eu tenho que fazer ações de conversão, ações de venda para melhorar a minha taxa e transformar isso aqui em 5%, em 7%. Tá? E aí você vai chegar numa situação que, por exemplo, passei, né? Estou em 9 e 9. Pô, então agora eu quero mais clientes, quero chegar aqui em 50 clientes. Vou botar 50 aqui. Quero chegar em 50 com um custo de X. Então você vai brincando e vai monitorando. Tá? Essa solução aqui, ela é completa, né? A gente tem várias páginas aqui para medir e melhorar, mas essa parte aqui da projeção, que é o assunto da live de hoje, é muito interessante para a gente saber, para a gente ter um norte, para a gente saber o que fazer. Né? Eu vejo muita gente assim, muitos dos nossos clientes têm até a visão de onde quer chegar. Eu quero, sei lá, 20 clientes mensais. Não sabe nem por onde começar para, de fato, ter esses 20 clientes mensais. Faz uma série de ações de governadas, assim, de sincronizadas, enquanto que isso aqui, por exemplo, pode ajudar a nortear, né, para você ter ali um passo a passo, não do que fazer, mas é claro que aqui você sabe que tem que melhorar o anúncio, então vai trabalhar para melhorar o anúncio. Aí tem diversas formas de melhorar o anúncio. Aqui você pode ser melhorar o site, então tem diversas coisas que você pode fazer para melhorar o seu site. Aqui vai ser melhorar a conversão, se for online, ou o time de venda, se for, né, se tiver um contato com o vendedor. Tem diversas ações que você pode fazer ali também para chegar nesse resultado.